Eu saldo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido, santo, separado por Deus que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Estamos em guerra, tá? Estamos em guerra e a vitória é certa. Porque aqueles que estão com o Senhor, estão com o Senhor. É impossível perder a batalha. Amém? Existem as pelejas, tem os afligérios da peleja. Lógico que é. Mas por fim é vitória na guerra. Entre a guerra haverá as aflições, que passamos por isso, né? Isso, Paulo diz, às vezes estamos aflitos, mas não vencidos. Não vencidos. Se equivoca aqueles que acham que vai se levantar contra o povo de Deus, que vai se levantar contra os profetas, que vai se levantar contra o profeta de verdade, porque tem os falsos, né? Com os falsos fica fácil, mas o de verdade, não. A queda, a derrota, o fracasso é iminente. Não adianta planejar, tramar, articular, bolar plano, tentar manipular, não consegue. Os planos são todos fracassados, porque eles são revelados. Isso para o profeta é verdadeiro, meus amados irmãos. Amém, ovelhas amadas? A vitória é nossa, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, por aquele que prometeu. O diabo e os suas falanges, os seus anjos caídos, os derrotados, os traidores que foi expulso do céu, eles ficam ao derredor, tá? Bramando como um leão. Ele só brama só. Mas de leão não tem nada não. É um cão banguelo da cabeça amassada, entendeu? Uns pilantra. Então eles ficam ao derredor e eles ficam vendo no meio uma forma de tentar destruir o povo de Deus. Os covardes. Não consegue. Não consegue, não tem jeito. A derrota e o fracasso é iminente. Claro que é. Sempre foi assim e sempre vai ser. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor, porque maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Então você vai saber disso agora, porque isso é bíblico, é a palavra de Deus. Amém, ovelhas amadas? Amém, meus amados irmãos? Então eu estou aqui para que você possa entender que tem um Deus lá no céu que não dorme e nem pestaneja, ou seja, ele nem pisca o olho assim, ó. Ele está atento a tudo e a todos, ele contempla os bons e os maus, ele sabe onde está a verdade, onde está a mentira, ele sabe onde está o engano, a falsidade, a pilantragem, a injustiça, a ganância, a corrupção, a inveja, o olho gordo, a traição, a calúnia, a difamação, a injúria, ele sabe de tudo. E quem te guarda não dorme. Tá entendendo? Ele nem pestaneja o guarda de Israel, não é aquela piscadinha assim, ó. Ele não dá não, ele está vendo tudo, ele está sabendo de tudo. Então se equivoca aquele ou aquela que acha que pode se levantar para destruir o povo de Deus. Para destruir a obra de Deus, destruir o profeta de Deus, destruir a missão de Deus. Porque o endemoniado, ele pensa assim, se a gente destruir o profeta, aí já era, acabou a missão de Deus ali tudo, aí a gente já para por tudo, entendeu? Então quem é profeta pode saber, o ataque ele vem de tudo que é lado. E você vai ser mais atacado. Por quê? Porque você está fazendo uma obra em nível mundial. Você, a estrutura, é o alicerce da missão. Se o diabo te derruba, acabou com você, acabou com a missão toda. Mas o diabo não vai derrubar nem destruir ninguém aqui não. Olha a palavra de Deus sendo pregada aqui, ó. Olha o evangelho sendo pregado. A palavra de Deus está sendo feita. Porque às vezes tem lugares que você vai e você não vai poder nem falar nada. Tá entendendo? Tem gente que quer calar a boca do Senhor, irmão. Quer calar a boca do Espírito Santo, quer calar a boca de Deus. Na onde? Na onde? Nunca, Brasil. Esquece. Vai retroceder fracassados e derrotados. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra a missão de Deus, contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus, pode estar até ali dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas está com mentira, está no engano, está de capa, está de vagabundagem. Vai pagar por isso. Porque Deus é bom, mas não é bobo. Lógico que é. Os fariseus estavam fazendo o trabalho de Deus, ele não estava?
mas estava de capa, estava de engano, estava de pilantragem, fazendo o jogo do Satanás na sinagoga. E Jesus falou, foi abertamente assim, ó, para todo mundo ver. Vocês é um sepulcro caiado. Que é um túmulo, né? Sepulcro caiado, irmãos. Ele é o túmulo. Quando você vai no cemitério ali, você não vê que as pessoas até pintam ali, branquinho e tudo, né? Deixa arrumadinho ali. Mas por dentro, como é que tá aquilo ali? Cheio de morte, cheio de podridão, cheio de coisas podres lá dentro. É o sepulcro caiado. Então Jesus chamou os fariseus, né? Os mestres da lei, que estavam ali na frente do trabalho, e aí, sepulcro caiado. Já tinha uma morte espiritual dentro deles, que eles nem enxergavam, e eles estavam na podridão, fedendo podre, no pecado, fazendo de tudo que não presta. Todos nós somos pecadores, né, irmão? Não devemos condenar ninguém, né? Quem vai condenar naquele grande dia é Jesus, né? Mas nós não vamos estar sendo coniventes com as obras infrutíferas das trevas. Cada um tem sua vida para viver. Mas a partir do momento que começa já a planejar, articular, tramar para destruir os irmãos, aí já está dando lugar para o diabo com força. Aí já está fechado com as trevas de verdade e já está fazendo o jogo do diabo. E vai pagar por isso. Sempre foi assim. Não se equivoque. Entenda? O diabo joga sujo. Mas a vitória é nossa, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, por aquele que prometeu. A obra é de quem? É do Senhor Jesus Cristo. A obra é de Deus Pai. Ele já não é mais o cordeiro, não, tá? Tem gente que só lembra do cordeiro. Agora ele é o leão da tribo de Judá já. Os olhos dele é como chama de fogo. Isso é uma espada afiada da boca dele. Ele falou que ele não veio trazer paz, não. Ele veio trazer foi espada. Olha isso aí. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem manda aqui é o Senhor. Mas sem demora, irmãos, acompanha comigo a palavra do Senhor, que está em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, sem demora, diz assim a palavra do Senhor, ó. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-los. Então o rei de Israel avisou aos homens que moravam naquele lugar e eles ficaram em alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou então muito aborrecido. Então chamou seus oficiais e perguntou-lhe: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, o rei. Ó rei, o profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo o que está dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu da casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra, cercado a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos, mais poderosos do que os que estão com eles. Então orou assim, e o Senhor Deus abriu os olhos. Então ele orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu, que era Geazi, olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faça que com esses homens que eles fiquem cegos. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado.
esta cidade não é a que vocês estão procurando. Venham comigo, que eu vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estava dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los? Devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes aqui e deixe que voltem para a casa deles, para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois de comerem e beberem, ele os mandou de volta para a Síria. Daí em diante os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Eliseu e a fome de Samaria. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad, que é o rei da Síria, levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata. E 200 gramas de esterco de pombo custava 5 barras de prata. Certo dia o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: ó rei meu, senhor, me ajude. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho o quê? Vinho, trigo? Me diga qual é o seu problema. Ela respondeu: outro dia esta mulher me disse: vamos comer o seu filho, hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido de roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: que Deus me mate, que Deus me mate, que antes que o dia acabe, eu também não mandar cortar a cabeça de Eliseu, o profeta, filho de Safate. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que havia ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, vocês empurrem, fechem a porta na cara dele. Não deixe que entre. O próprio rei virá logo depois dele. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo e 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas você não vai comer. 4 homens que sofriam então de uma doença contagiosa, de lepra, estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixar viver, viveremos. Se ficar vivos, viveremos. Se nos matarem, bem,
Nós vamos morrer de qualquer jeito. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as suas barracas, os cavalos, os jumentos, deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram a prata e o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem, temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos ao acampamento dos sírios e não vimos e nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que os sírios planejam. Eles sabem que nós temos nenhuma comida e por isso sairia do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficarem aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram então alguns homens e o rei os mandou em 2 carros de guerra, com ordem para descobrir o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor tinha dito, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada foram vendidos por 1 barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 kg do melhor trigo e 7 kg de cevada seriam vendidos em Samaria por 1 barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Deus eterno, Deus querido, Deus maravilhoso e poderoso, santo é o seu nome, ó Eterno. Manifesta a sua presença, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Fala, ó Deus eterno, nós queremos ouvir a sua voz. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, igreja? Ô glória. Você pode dar um glória a Deus por isso, meus amados irmãos? O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Veja o Senhor sendo glorificado nessa guerra. E a vitória é nossa, é do povo de Deus, é quem está com a verdade que vai triunfar.
em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, o que nos diz a Escritura Sagrada, o que nos diz a Palavra de Deus? Entenda bem, isso aqui aconteceu realmente, tá? A Bíblia não é um gibi, não é um livro de história em quadrinhos, que foi criado, que foi então manipulado, que foi então uma articulação, uma invenção humana. A Bíblia, ela é feita em fatos reais, ela foi escrita com fatos verídicos, fatos reais, coisas que realmente aconteceram, que o Senhor nosso Deus trabalhou, guerreou e pelejou por nós, pelejou pelo nosso povo, pelos nossos amados irmãos. Pelejou pelo seu povo no passado e ele continua sendo o mesmo. Deus não muda, o ser humano muda. O ser humano é imutável. O ser humano pode ser também facilmente influenciável. Tem um dito popular que diz, né? Me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Se você andar com uma pessoa que tem uma mente grande, que pensa grande, você também vai pensar grande e vai avançar na vida. Agora, se você andar com uma pessoa que pensa pequeno, dependendo, você começa a ser influenciado por isso, você vai pensar pequeno. Se você andar com uma pessoa leal, íntegra, justa e correta, você vai pegar esses princípios, valores e virtudes, vai ser uma pessoa leal, verdadeira, honesta, íntegra e correta. Se você andar com pessoas que fazem coisas más, gente corrupta, gente suja, daqui a pouco você está na sujeira com eles também. Como tem aquele outro dito que vovó sempre dizia também, a mamãe sempre fala, meu filho, quem se mistura com porco, farelo come. Nós não devemos fazer acepção de pessoas para amar. A gente tem que amar o mundo todo. Tem que amar. Mas travar relacionamentos é necessário se policiar sim. É necessário se policiar. Porque tem pessoas que ainda não foram libertas, precisa de libertação. Nós não vamos julgar mal e nem condenar as pessoas. Quem vai condenar é o Senhor Jesus. Mas também não seremos coniventes com as obras infrutíferas das trevas. Aquilo que é certo, aquilo que está errado, está errado. Aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Aquilo que é correto, o que não é correto e pronto e acabou. Isso é a conduta daquele que serve a Deus. Porque Jesus, tudo que era obra infrutífera das trevas, tudo que era de malignidade, que era do diabo, ele já falava abertamente assim, ele já expunha para todo mundo, principalmente ministrando a palavra de Deus. Como eu estou fazendo aqui agora, amém? Não estou aqui atacando ninguém. Não estou aqui querendo ver a derrota de ninguém. Estou sendo usado pelo Espírito de Deus, munido por Deus, e Deus que está falando aqui, é Ele que vai falar, e é Ele que vai mostrar, e é Ele que vai dizer o que está acontecendo aí. E o que Ele vai fazer também. Porque Ele é poderoso na batalha. Não adianta o diabo se levantar, o inferno, não adianta. A vitória dos amados irmãos. Amém, meus amados irmãos. Amém, ovelhas amadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então creia na bênção, creia no milagre, creia na vitória. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o que nos diz a palavra de Deus aqui? Que então o rei da Síria, o Ben-Hadad, ele achou que poderia destruir o povo de Deus. Achou, porventura, falou, vou destruir, vou acabar. Quantas pessoas não são assim? Acha que pode destruir a nossa vida? Acha que simplesmente pode se levantar e fazer o que quiser e é fácil? Porque às vezes vê você em menor número, né? Ou às vezes você confia no seu poder, confia nos seus recursos, né? No seu dinheiro, nas suas finanças, no pecúlio. Confia no seu exército. E ali ele gasta quantias absurdas para destruir o povo de Deus. O pior investimento que alguém pode fazer na vida é gastar dinheiro para destruir o profeta, para destruir o povo de Deus. Esse é o pior investimento. É um investimento que não tem retorno. O investimento, além de não ter retorno, ele traz percas, danos irreparáveis, irreversíveis, danos que traz prejuízos financeiros para o resto da vida. Vou falar de novo para você poder entender e para os irmãos poderem entender. Todo aquele que investe dinheiro, investe recursos para destruir o profeta, para destruir a obra de Deus, para destruir o povo de Deus, tem danos irreversíveis, irreparáveis
prejuízos financeiros amargos que vão sofrer para o resto da vida. Essa é a recompensa daqueles que fazem tais coisas. Porque a Bíblia vai dizer que Ben-Hadad, ele era atrevido. E aí ele queria destruir o profeta. Queria destruir o povo de Deus. Por quê? Ele já estava na maldade contra o povo de Deus. Ele já estava acostumado a escravizar e prejudicar o povo de Deus. E ali ele tramou, ele articulou o seu plano maléfico, diabólico, para destruir o povo do Senhor. Só que Deus, irmão, com o profeta ele tem uma intimidade muito grande. Entenda bem, para profeta a mentira tem prazo de validade. Sabe, ele vai ouvir você, ele vai te dar um voto de credibilidade, sabe, vai te dar confiança, vai acreditar em você. Até a hora que Deus fala, não é isso aí não, isso daí tá errado, é assim, 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 é assim, 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 estão fazendo assim, assim, assim. É dessa maneira, o Espírito Santo conta. Fala tudinho direitinho o que está acontecendo. Ninguém vai pegar o profeta de surpresa. Antes de articular, pode planejar, mas antes de executar, tá entendendo? O profeta já vai saber antes. Ele já vai saber primeiro do que está acontecendo. E Deus permite coisas acontecer e às vezes o próprio Deus também trabalha no meio dessas coisas. Mas Deus, ele permite, porque tem coisa que não é a vontade de Deus, não. É permissão de Deus. Porque tem gente que dá lugar pro diabo e faz esse tipo de coisa e depois fala que é Deus que está operando. Ai, não, é Deus que está operando, é Deus que está trabalhando, é Deus que está fazendo, é isso e aquilo. Eles não querem segurar as suas responsabilidades das jogadas do diabo que eles praticam. Mas ele sabe que são obras infrutíferas das trevas. Lá no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, no seu interior, ele sabe que essa é sujeira, isso é malignidade, é corrupção, é o jogo do diabo e eles estão acostumados com isso. Aí eles querem se apegar à graça. Nós estamos na graça. Todo mundo é pilantra, todo mundo é pecador, todo mundo está na vagabundagem. Então vamos desgraçar com a vida dos outros, vamos fazer inferno na terra. E aí nós vamos ganhar benefícios, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos não sei do que, não vai ganhar nada com isso. A derrota e o fracasso, a ruína é iminente. É iminente. E Deus fará uma justiça e uma vingança poderosa contra isso. Porque ninguém pode se levantar contra Deus, contra o profeta, contra os amados irmãos para destruí-los e ficar de pé. Com certeza não. Pode ter certeza que não vai. E aí Ben-Hadad, o atrevido, sem limite, ele pegou e falou, peraí, deve ter um X9 aqui. Vamos lá pegar esse daí e tal. Ele falou, não, é que Eliseu é profeta. Eliseu, ele é profeta. E aí não adianta, ô rei, tudo que você inventa aí, as suas vagabundagens, as suas pilantragens, lá no seu quarto, Deus vai e mostra para Eliseu lá, ele fica sabendo de tudo, seus planos. Ele fica sabendo dos seus planos, dos seus projetos, das suas coisas. E aí não dá certo. Olha, vamos cercar ele então. Vai lá, buscar Eliseu lá que a gente vai prender ele, a gente vai acabar com ele lá. E aí Ben-Hadad mandou um exército para cercar o profeta, para parar o profeta, para prender o profeta, para acabar com o profeta. Tá entendendo como é que é, meus amados irmãos? E aí ele mandou esse exército e cercou a casa do profeta. O profeta estava em Dotã. Eliseu estava com Geazi lá. E aí aconteceu que eles cercaram a casa do profeta. E aí cercaram o profeta, tentando articular, planejar, prejudicar o profeta. Mas o Senhor nosso Deus revelou primeiro. Geazi se ligou, foi lá ver, abriu a janela, não sei o que ele fez, e ele olhou e viu aquele exército cercando lá. E ele já ficou com medo, Senhor meu, não sei o que, todo medroso. Eliseu estava bem calmo e tranquilo, contra a vida dele, contra qualquer coisa. Ele sabe, o profeta, irmão, ele vem com a espada flamejando da justiça, vem com o poder de Deus, ele não teme o homem não. Vai pra cima no glória, ele sabe que a vitória é certa, ele sabe que Deus está com ele. Claro que passa as aflições, a gente tem sentimentos como qualquer outra pessoa. Você não viu que Eliseu entrou na caverna lá, ficou meio chateado, um pouco depressivo por um momento. É muita guerra, muitas batalhas travadas. O ser humano tem sentimentos. Inclusive os homens também, né? Tem sentimentos. Então tem hora que a gente fica meio abatido. Paulo diz isso, às vezes estamos abatidos, mas não vencidos. Tá entendendo como é que é? Porque quanto maior o seu nível de chamada, a sua vocação, maior as batalhas que você vai travar.
São batalhas travadíssimas, sempre haverá batalhas e muito mais do que qualquer outra pessoa comum na terra. Porque você está destruindo as obras infrutíferas das trevas. Você é aquele que vai na frente na guerra destruindo os carros, cavalos de fogo do diabo, as obras de Satanás, as ferramentas do inimigo. Então todo o exército do inferno se levanta e vem contra você. E aí ele vai ao redor utilizar aqueles que dão lugar ao diabo para poder te atingir, para poder te atacar, para poder te prejudicar, para poder te paralisar, para te matar, para acabar com a obra de Deus na terra. O jogo do diabo é esse. Esse é o jogo do diabo. Tá entendendo? Só que tá escrito também: nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Nenhuma. Então não adianta armar nenhuma arma contra a minha vida, não. Não vai prosperar. Não adianta armar contra a sua vida, não vai prosperar. Eles podem tentar o que quiser, não vai dar certo, vai cair derrotados. Não adianta. E ali eles acharam que com o seu exército, com os seus recursos, com o seu suposto poder, ele poderia fazer o que ele queria. E aí cercou lá a casa de Eliseu. Aí Geazi estava em choque, lá em pânico. Ele falou: ele não sabe quem está com a gente não. Aí ele só orou, falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja quem é que está conosco. Aí Deus tirou as escamas, irmão, dos olhos de Geazi. Ele olhou, ele viu os anjos, os arcanjos, os querubins, armados até os dentes, com os carros e cavalos de fogo. Um exército muito mais poderoso e numeroso que o exército do rei da Síria, o pilantra, o Ben-Hadad. Estava fortemente armado Eliseu. Só que era com as armas espirituais, que é pior. Que é muito mais poderosa na ação no mundo físico aqui do que essa arma, a arma bélica. O poder bélico. Poder bélico comparado ao poder de Deus não é nada, irmão. É menos do que nada. Porque o nosso Deus tem todo o poder. E aí Eliseu olhou e viu aquele exército cercando a casa dele ali. Aí pegou e falou: Senhor, cega eles aí, deixa eles cegos aí, ó. Aí depois que Eliseu orou, eles ficou cegos, irmão, os inimigos. Deus vai cegar os seus inimigos. Que vem na maldade, na malignidade, com intenção escusas, os pilantras, os vendidos, os soldadinhos de Ben-Hadad, os Judas, os compromissados com as trevas, com o diabo. Deus vai cegá-los, eles vão cair na sua mão. Fica só olhando o que Deus vai fazer. Deus vai entregar na nossa mão o inimigo. Vai cair na nossa mão, para largar de ser pilantra. E aí a Bíblia vai dizer que ele orou, irmão. Aí Deus foi e cegou eles. Porque já era cego mesmo, né? Era cego no meio de cego. No meio da vagabundagem, da pilantragem, querendo algum dinheiro, um recurso, querendo algum benefício. E mexer com o povo de Deus é arrumar pra cabeça. Aí a Bíblia vai dizer que Deus cegou eles. Aí Eliseu bem tranquilo falou: você está querendo o que aqui? Não, você está procurando a pessoa errada. Não, fica tranquilo, pera aí que eu vou levar vocês aqui até a pessoa que vocês querem prejudicar lá, que vocês querem fazer o mal. Pera aí que eu vou levar vocês lá direitinho. Vocês estão fazendo injustiça aqui. Eu vou te levar para a pessoa certa. Olha isso aí. Porque o que acontece? As pessoas aprontam, faz as suas malignidades, faz as suas vagabundagens, comete os seus pecados, as suas maldades, e depois a culpa fica para quem? Segurar. O profeta. Tá entendendo como é que é? O que o profeta tinha a ver se aquele rei Ben-Hadad ele era um interesseiro, um pilantra, um falso, um egoísta, um mercenário, um vagabundo safado, e estava na intenção de tirar o dinheiro e prejudicar os irmãos, prejudicar o povo ali? É ele que não prestava. É ele que não prestava. E o que o profeta tinha a ver com a vagabundagem dele? Nenhuma. O profeta não tinha nada a ver com a sujeira dele. Não, mas aí tá prejudicando o jogo sujo dele. Tá prejudicando o jogo sujo dele, então é o profeta. Vamos acabar com o profeta. Se a gente parar o profeta, a gente para esse povo. Porque é mais fácil do que a gente pegar esse povo todo, a gente para um só. E aí a gente consegue destruir todo o outro povo, fica muito mais fácil pra gente. Se equivoca. Se equivoca aquele que acha que é fácil matar o profeta, derrubar o profeta, acabar com o profeta. O profeta vem no nome do Senhor, vem com o poder de Deus. Se isso fosse algo possível, teriam condição então de que, irmãos? De parar Deus, para a obra de Deus, para a missão de Deus na terra. Quem é que tem poder para isso aí? Nunca vai nascer esse tipo de indivíduo.
Essa classificação, essa espécie não existe na terra e nunca existirá. Ninguém pode se levantar contra o Senhor e triunfar contra ele. E aí Eliseu orou e ele ficou cego. Falou, peraí, eu vou te levar ali. E ele cego. Aí Eliseu foi e guiou eles. Quando chegou lá onde Eliseu disse que os levaria, ele fez outra oração. Falou, Senhor, agora tira as escamas dos olhos dele para eles enxergar de novo. Quando tirou as escamas, eles voltou à visão de novo. Eles foram ver, ele estava dentro de Samaria. Era o exército sírio. Samaria estava com todo o exército lá dentro. Lá. Quando eles abriram os olhos, ele estava no meio do problema. Eles olhou no mínimo e falou, vixe, agora prejudicou. Deus vai colocar os inimigos na nossa mão. Eles achou que ia fazer, ia acontecer, e isso e aquilo, tramando, e bababá, e bibibi. Quando foi ver, eles caíram na mão. É aquela coisa, aquelas pessoas que vêm te fazer o mal já está com elas. Aquelas pessoas que querem te prejudicar, o prejuízo já está com eles já. A pessoa quer fazer o mal para você, o mal já está com eles. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, certamente colherá. A intenção deles era maléficas, diabólicas, era escusa. E ali o que aconteceu? Aconteceu que o Senhor nosso Deus os entregou na mão do seu próprio povo. Olha isso, os inimigos, veio parar na mão assim, ó. Quando Deus falou, quando Eliseu orou, falou, Senhor, tira as escamas dos olhos para eles enxergar agora. Quando eles abriram os olhos, eles estavam na mão do povo de Deus, assim, ó. Lá dentro de Samaria, lá. Com todo o exército ali, tudo preparado ali para passar eles, acabar com a raça deles. Eles não estavam na maldade, na vagabundagem? Olha isso. Foi parar na mão do povo lá, direitinho. Foi querer destruir, foi querer prender, foi querer acabar, foi querer matar, foi não sei do que. Aí Deus foi e entregou eles na mão. Olha isso. Aí o rei falou, e aí, vamos acabar com eles, vamos matar? Aí o profeta falou, não, dá o de comer e de beber para eles aí, entendeu? E manda eles embora aí pro rei deles lá, para ir para casa deles lá, não vai prejudicar essa pessoa não. Então essa é a diferença de um profeta. Tá entendendo? Então você não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Isso é a doutrina. Jesus ele disse que nós temos que amar o inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Isso não quer dizer que somos coniventes com as obras infrutíferas das trevas, que vamos apoiar as vagabundagens alheias, que vamos estar sendo conivente com isso, que vamos andar e se misturar com essas coisas de forma nenhuma. Nós resplandeceremos como astros no meio de uma geração má, perversa e corrupta, seguindo a doutrina, seguindo a palavra de Deus, com bom caráter, uma boa índole, sendo uma pessoa decente. Quem quiser fazer a vagabundagem, quem ficar na pilantragem, quer fazer o jogo do diabo, que faça. Nós vamos fazer a vontade do Senhor. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome santo e poderoso de Deus. E ali ele dispersou aquele povo e mandou embora. Poderia ter destruído os inimigos? Poderia. Poderia passar os inimigos tudo? Poderia. Poderia acabar com a raça deles, extirpar, estanquir, acabar com o nome deles na história? Poderia. Eu acho que poderia. Mas falou, quer saber? Deixa quieto. Mandou eles embora para casa. Isso é coisa de profeta. O profeta deixou quieto. Tá entendendo? E aí o que aconteceu? Aconteceu que Ben-Hadad, não satisfeito, ele queria destruir o povo de Deus. Ele não estava satisfeito. Falou, não, vou acabar com esse povo. Eu vou acabar com essa gente aí. Eles não podem, não, aí como eles não sei do que. Não, a gente vai acabar com eles. Então o rei de Ben-Hadad, a intenção dele era destruir o povo de Deus. Ele não estava com raiva do profeta, ele estava com raiva do profeta porque ele não conseguia destruir aquele povo. Aquele povo que ele já tinha muito tempo planejado, articulado e tramado para acabar com aquele povo. Para destruir com aquele povo. Para acabar com as intenções daquele povo. Para acabar com a cultura daquele povo. É isso que Ben-Hadad queria. Ele queria destruir o povo de Deus porque aquele povo tinha Deus. Tinha a presença de Deus. Tinha intimidade com Deus. Tinha a conduta cristã. Tinha a presença de Deus. Caminhava na doutrina. Na sã doutrina, na palavra de Deus. E aí aquele rei perturbado, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele queria acabar era com a cultura, queria acabar com a presença de Deus na vida dos irmãos, queria acabar com a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a palavra de Deus. É isso que ele queria. E ainda obter riqueza.
A intenção dele era essa, obter riqueza e destruir o povo de Deus e fazer aquilo que ele bem queria. Essa era a intenção de Ben-Hadad, o rei da Síria, o perturbado. Então quando ele foi contra o profeta, ele estava contra o profeta por causa da obra de Deus. Por causa da missão de Deus. Por causa da vontade de Deus. Por causa do plano de Deus. E logo ele estava se levantando contra quem? Se levantando contra Deus. Lembra que Eliseu orou antes? Quando ele cercou a casa de Eliseu lá, Deus mostrou lá os anjos armados até os dentes, com os carros e os cavalos de fogo, as espadas flamejantes na mão, doido para passar um pilantra. Deus tem um exército poderoso, ele é poderosíssimo. O anjo só encostar assim, ó, ele fulmina alguém. Não lembra de Herodes? Estava levando com Pedro, mexendo com Pedro, fazendo um inferno. O anjo só encostou nele assim com a espada assim, ele virou bicho. Virou vermes, os vermes carcomeu a carne dele todinha assim na hora, assim, ó. Ele caiu no chão igual um saco de esterco. Os anjos são poderosos. Ninguém pode lutar contra um anjo desse. Um homem comum nunca vai vencer. É poderosos. Eles vêm com o poder de Deus, com algo sobrenatural tremendo para destruir a matéria, acabar com a matéria. Você não vê os anjos que destruiu Sodoma e Gomorra? Deus mandou fogo e enxofre lá, Deus mandou os anjos foi lá. E o povo na vagabundagem, uma promiscuidade, uma prostituição, fazendo tudo que não presta. Os anjos queriam ter relações sexuais, os homens queriam ter relações sexuais com os anjos lá. Afrontando, fazendo todo tipo de crime, de pecado e todo tipo de vagabundagem. E os anjos do Senhor ali, foi lá e mandou fogo na cidade, e o fogo caiu e destruiu a cidade toda, porque aquele negócio estava terrível aquilo. O pecado fedendo podre, a cidade fedendo carniça na presença de Deus, cheirando podre. E Deus mandou logo fogo, enxofre do céu e acabou com tudo. Foi ou não foi? Foi os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor é poderoso. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. É esse anjo que anda com a gente. Tem só desse exército que anda comigo aqui, que eu sou profeta de verdade. E eu não falo pra minha vanglória, eu não gosto nem de aparecer. Como é que tá? Eu não gosto nem de pôr minha cara. Quem vai aparecer aqui é Jesus. Quem quer brilhar, não brilha. Mas quem não quer brilhar, Deus brilha. Apesar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós já vamos resplandecer como astros no meio de uma geração má, perversa e corrupta. Mas isso é com a boa conduta, sendo uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra. Não que sejamos perfeitos, não há perfeição no ser humano. Mas querer destruir o povo de Deus, querer afrontar o povo de Deus, prejudicar o povo de Deus, se levantar contra o profeta, se levantar contra o povo de Deus e achar que vai destruir o povo de Deus, já é jogo de Lúcifer isso aí. É o jogo das trevas, é o jogo do diabo. E quem está envolvido com isso pode saber que você não está fazendo a vontade de Deus, não. E na hora que Deus fazer você pagar por isso, você não fica reclamando. Você não fica dando uma de justiçada, de injustiçado, que você não tem nada a ver. Você assuma suas responsabilidades. Você não quer fazer a maldade? Não quer fazer o jogo do diabo? Você não está atrás de recurso, de benefício, de status, de riqueza, de fama, de sei lá o que você está ganhando com isso. Pouco de dinheiro para melhorar um pouco a sua vida, não é? Não é isso que você quer? Então tá bom. Esse dinheiro é amaldiçoado. É um dinheiro amaldiçoado que você está obtendo. Pode ficar sabendo disso. Ah, não, mas eu estou trabalhando. Mas é um dinheiro amaldiçoado. Você está trabalhando para as trevas. Está fazendo um trabalho para destruir o povo de Deus. Para destruir o profeta, destruir a obra de Deus. Você já está fechado com Lúcifer, com o diabo. Está pegando um dinheiro maldito. Amaldiçoado, e esse dinheiro vai te trazer muitas maldições, muitos problemas. Pode ter certeza. Ah, mas eu tô trabalhando. Vai para caçar outro emprego. Vai melhor você ficar sem dinheiro, melhor você ficar desempregado ou desempregada do que você trabalhar pro diabo. Você pode trabalhar pro diabo se você quiser, e você já tá ciente disso daí. Se você quer trabalhar pro diabo, você trabalhe para ele. Só que na hora que chegar a justiça e a vingança de Deus e começar as coisas a acontecer, você não vai correr pro profeta pedir oração, que ele não vai poder orar. Você vai pagar por isso. Não vai ficar falando, ah, é isso. Não, você vai saber muito bem que o Espírito Santo, ele adverte o homem. E ele vai falar, ele convence o homem do pecado, ó, tá vendo? Ó, você foi fazer, agora você vai segurar aí. É assim, assim, e você vai pagar por isso. É diferente daquele que entra na prova no vale, porque tem que ser fiel no pouco para Deus colocar no muito.
Tem que passar os vales, os desertos, as provações. Mas aí sabe que está passando por isso, porque não fez nada de errado. Está servindo a Deus, está louvando a Deus, está buscando a Deus, glorificando a Deus. E está no centro da vontade de Deus. E está pagando o preço para receber as vitórias. E aí daqui a pouco as vitórias vêm, inexoravelmente. Que Deus nos prova e prova como ouro no fogo. Aí é uma bênção de Deus. Aí é uma bênção do Senhor. Todo cristão, ele deve ser provado, ele tem que ser provado. Agora os que não é provado, eles são fúteis, são gente maléfica, diabólica. E aí Deus faz o quê? Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. E aí tem que levar essas pessoas para uma situação que elas nunca viveram antes. Fazê-los sofrer. Pagar preço, porque aí Deus manda praga, manda peste, manda enfermidades mortais. Deus toca nas finanças, Deus prejudica os negócios. Ixi, Deus vai desgraçando com tudo. Próprio Deus, para a pessoa começar a entender com quem eles estão lutando. Para entender com quem eles estão batalhando. Tá lutando contra Deus, contra a obra de Deus. Ai, mano, contra o plano de Deus. Você acha que uma pessoa dessa vai vencer na vida? Você acha que uma pessoa dessa vai avançar na vida? Não vai. Não vai. Olha isso aí. E aí então o rei de Ben-Hadad, o atrevido, ele foi e cercou Samaria. Falou, vamos cercar, vamos acabar com eles. Vamos prejudicar eles, aí eles vão morrer de fome. Vamos acabar com eles, aí vamos acabar com a vida deles. Não, pera aí que eles vão ver agora. Ben-Hadad que se equivoca. Que acha que vai destruir o povo de Deus, que vai destruir o profeta e vai ficar por isso aí mesmo. E que vai conseguir também ter êxito no seu plano, né? Diabólico e demoníaco. De maneira nenhuma. É claro que nisso traz alguns afligérios. Algumas coisas Deus permite passar. Lógico que é. E ali o que acontece? Ele cercou Samaria e o povo começou a ter o quê? Escassez. O povo não conseguiu desenvolver os seus trabalhos, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer suas coisas por causa do plano maléfico, diabólico e demoníaco de Ben-Hadad com seus servos, com os seus subordinados que dava lugar para o diabo. E ali ficou difícil para o profeta. Ficou difícil a situação financeira para o profeta e ficou difícil também para aquele povo. Porque aquele rei, a intenção dele era roubar aquele povo, escravizar aquele povo e fazer um inferno na vida daquele povo. O coração dele era podre, era sujo. Ele tinha uma intenção diabólica do inferno mesmo no seu coração para destruir aquele povo ali. Tá entendendo, meus amados irmãos? E aí a Bíblia diz, vai que ele cerca ali Samaria. E aí começou a ter fome. Uma cabeça de jumento era 80 barras de prata por uma cabeça de jumento. Aí cabeça de jumento tem carne, irmão? Por acaso? Nem tem. Era 80, uma fortuna. Povo em escassez. Olha isso. 200 gramas de esterco de pombo custava, acho que 5 barras de prata. 5 barras de prata. 200 gramas de esterco de pombo. Bosta, fezes do pombo. O povo tava ali comendo. Não sei se usava como tempero. Não sei o que era aquilo. Olha que nojeira. E o povo sofrendo, irmão. Por causa de quem? De Ben-Hadad, o endemoniado. O perturbado. Então, às vezes, Deus permite coisas acontecer, pessoas fazerem o mal e vai te trazer alguns problemas financeiros. Pode haver algumas escassez aí na sua vida. Por conta de gente endemoniada. Por conta de gente que dá lugar pro diabo. Ah, mas Deus faz eles pagar por isso, e eles vão pagar por isso, pode ter certeza, irmão. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, certamente colherá. Isso aqui na graça, imagina já lá no Antigo Testamento. Sempre foi assim, sempre vai ser. A palavra de Deus é imutável. Jesus ele disse que nenhuma vírgula um tio se omitirá da lei. Só que nós somos salvos pela graça, pelo que Jesus fez. Só que pelo que ele fez, nós temos agora o Espírito Santo de Deus, como Paulo falou. Não há desculpa para viver no pecado. Antigamente na lei era mais difícil. Então a pessoa não tinha a presença de Deus, não tinha o Espírito Santo de Deus. O Espírito não tinha sido derramado sobre toda a carne, como o profeta havia falado. Então a pessoa não conseguia vencer o pecado, não conseguia resistir o pecado, vivia no pecado. Então era mais fácil. Agora na graça não tem desculpa não, porque agora nós recebemos o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, convence o homem do pecado, convence da maldade, e é Ele quem nos muda, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e dá força para ter mudança. Então se a pessoa faz esse tipo de coisa, não tem desculpa não. Não tem desculpa para ninguém ficar vivendo no pecado. Deus é santíssimo e temos que adorar Ele em santidade, em espírito e em verdade.
Tem que buscar a santidade e a santificação. Então cada um aí, amém, ovelhas? Abandone as suas práticas pecaminosas, abandona todo o pecado, nada de pecado. É só fazer a vontade do Senhor, aquilo que agrada o Senhor, fazer o querer do Senhor, a vontade do Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor. E se afastar da aparência do diabo, se afastar da aparência do mal. Porque o diabo ele veio para isso, sabe? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então tem gente que dá lugar para ele. Ele veio matar, roubar e destruir, e tem gente que dá lugar para ele para fazer isso. Para roubar, para defraudar, para prejudicar, para roubar, para matar, para destruir. Fazendo o jogo do diabo. Quantas pessoas têm ali informação, né? As pessoas estudam, de vez de utilizar o conhecimento que tem para fazer coisas boas, eles utilizam para mentir, corromper, prejudicar, passar perna no outro, prejudicar, fazendo o jogo do diabo isso daí. É o jogo de Lúcifer. Meu Jesus amado, em vez da pessoa buscar informação, condições para ajudar as pessoas, para fazer justiça, para fazer as coisas corretas, não, eles usam isso para o mal, irmão. Sendo ferramentas e filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira. A pessoa vive mentindo, com engano, com cachorrada, com pilantragem. Vai se desgraçar na vida, esse caminho é da derrota. Vai ganhar um dinheiro hoje, amanhã é um dinheiro amaldiçoado, amanhã perde tudo, se desgraça. A Bíblia diz que o homem mau, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não adianta articular, planejar, fazer acontecer. Vai enganar os pilantras. O profeta não adianta, tem prazo de validade. Pra mim, particularmente, que Deus me conta tudo. Nos mínimos detalhes ele resolve aqui, pra mim ele fala. Ele vai descendo a rola assim, ele vai falando, ó, tá assim. Ó, agora tá assado, ó. Ó, estão fazendo isso. E a gente vai estar sempre aqui, ó. Sempre vários passos à frente. Não adianta, eu tô 12 passos à frente do inferno de Lúcifer e todas as falanges do inferno. Eu tô 24 passos na frente do homem. E já tô 36 passos na frente da mulher. Ninguém vai me enganar não. A mentira aqui tem prazo de validade, pode ter certeza. Mas aí o rei achou que podia enganar o profeta lá. Aí o Espírito de Deus já revelou primeiro. Porque sempre revela. Deus revelava para Eliseu os planos maléficos de Ben-Hadad lá, o pilantra. Ele falava, olha, tá articulando, tá planejando, é assim, assado e tal. E aí ele falava pro rei de Israel, ó, não passa por aqui não, não fica vacilando não, não ali não, e tal. E tão planejando. E aí eles iam ver, era sempre daquele jeito. E aí o rei ficou doido, por isso que mandou aquele exército pegar lá o profeta. Por quê? Porque o profeta é profeta. A perseguição com o homem de Deus é porque ele é de Deus, porque tem a presença de Deus, porque tem intimidade com Deus, porque tem comunhão com Deus, porque tem a presença de Deus, porque é a ferramenta de Deus na terra. E aí o diabo vai ter que usar alguém para se levantar. O profeta não tinha nada a ver com aquela vagabundagem deles não. Mas era o mais perseguido, por quê? Porque ele era a ferramenta poderosa que destruía as obras do diabo. Eita glória, você pode glorificar Deus, meu amado irmão. Você pode glorificar Deus, minha amada irmã. Por isso, porque Deus tem sim os seus profetas verdadeiros na terra. Tem aqueles que levantam, que vem cheio da presença, cheio do poder para desfazer as obras do diabo. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso. E se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer agora então que houve essa escassez, essa fome, houve essa necessidade lá. Por culpa do povo? Por culpa do profeta? Não, por culpa do pilantra do Ben-Hadad, o rei da Síria, o endemoniado. Ele que estava prejudicando o povo. Você está entendendo? E a intenção dele era essa mesmo. A intenção dele foi de prejudicar, ele mal intencionado, com as suas legiões do diabo. Com as ferramentas de Satanás. A intenção dele era prejudicar, fazendo o jogo do diabo, que é o diabo que vem matar, roubar e vem destruir. É o Satanás na vida dele. E aí o que acontece? Ele cercou lá, começou a prejudicar os irmãos financeiramente. Começou a prejudicar ali o povo de Deus. Era a intenção do filho do diabo, da ferramenta de Satanás. Olha isso. E aí o rei estava aflito, estava vendo o povo sofrer, toda aquela situação ali adversa, né? Porque aquele que Deus levanta, irmão, ele tem compromisso com o povo.
E ele olha os irmãos sofrendo, vendo o povo, ele fica triste, ele fica abatido, fica chateado, porque ele quer ver aquele povo vencer, quer ver aquele povo prosperar, quer ver aquele povo receber as bênçãos, os milagres, as vitórias, mas o povo é impedido de receber a bênção, os milagres, as vitórias, porque por causa dessas lutas, que traz um impedimento. Olha isso. E aí a Bíblia vai dizer que o povo passou toda essa necessidade, essa luta por conta dessas guerras do endemoniado, do rei da Síria, o Ben-Hadad, o perturbado, filho de Belial. Mas aí, meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que tinha duas mães lá. Olha o povo como é que estava ali na situação também, dando lugar para o diabo com força. Por causa da escassez, dessa necessidade, teve então duas mães, duas mulheres. Ela falou, vamos fazer um acordo aqui, a gente está morrendo de fome aqui. Pra gente não morrer de fome, eu vou pegar meu filho e vou assar ele hoje. Vamos fazer um sushi dele aqui, ó, sashimi. Vamos fazer dele aqui um cozido, um assado. Vamos assar ele nas brasas aqui, vamos comer ele. Aí amanhã a gente faz com seu filho, o que você acha? Aí a mulher falou, tá bom então. Olha que absurdo, isso aí é canibalismo. Quem faz sacrifício humano é o satanismo. Olha que coisa do diabo. E aí ela pegou e matou o filho. Olha que absurdo. Eu já vi a mãe dar vida pelo filho, né? Por aquele amor, falando, não é meu filho, dar vida pelo filho. Agora a mãe matar o filho, assar o filho para comer. Não, isso é inédito para mim. Mas você vê, era o povo de Deus. O povo é escolhido de Deus. Mas começou por causa de quem? Ben-Hadad levou a fome, levou aquela situação pro povo, que levou aquelas mulheres, agora começar também a dar lugar pro diabo e fazer coisas que não agrada a Deus. É o satanismo que faz sacrifício humano. É quem mexe com magia negra que faz sacrifício humano, com crianças e outros seres humanos. Olha isso. Então a intenção deles era essa. Inclusive quem mexe com bruxaria pesada, o satanismo pesado, eles matam outro bruxo para eles obter o poder daquele outro bruxo, que é transferido pelas legiões de demônio, que está naquele demoniado lá, sai tudo para outro bruxo também. Quem faz esse sacrifício assim é exatamente quem mexe com as trevas. Mas essa mãe não hesitou. Ela assou o seu filho, comeu o seu filho. E aí tá ali passando o rei, ela falou, rei, me ajuda. Ele falou, não tem como é que eu vou te ajudar? Tá difícil aqui. Ela falou, tá vendo essa mulher aí? A gente fez um acordo ontem de pegar o meu filho e assar pra gente comer. A gente matou, comeu meu filho ontem. E hoje é o dia de fazer com o filho dela. Ela não quer não, ó. O rei rasgou as vestes dele. Ele já estava ali com veste de humilhação por baixo. E ele ficou revoltado com aquela situação. Com todo aquele sofrimento, aquela fome, aquela necessidade, com tudo que estava passando ali. Olha isso. E aí ele se revoltou. Ele rasgou a roupa e olhou para aquela mulher. E ele pensou, ele deve ter pensado, falou, como assim? Ela matou o filho para comer? E tá com raiva porque a outra não quer fazer também? Meu Deus do céu, irmão, tem gente que é tão cego espiritual, é tão cega espiritual, que está nas suas práticas pecaminosas, diabólicas e demoníacas, e acha um absurdo você não fazer o que ela faz. Acha um absurdo, uma ignorância muito grande você não fazer a sujeira que eles praticam. É a cegueira espiritual da pessoa. A pessoa está com a mente cauterizada com o diabo, no pecado, e não consegue enxergar não a sujeira. Olha isso, irmão. Como é que pode um negócio desse, absurdo desse? Não, mas para ela não estava nem chateada porque matou o filho. Porque estava prejudicando ali a família dela, não. Não, ela não estava chateada por causa disso, não. Ela estava chateada porque a outra não queria fazer igual a ela. Olha que coisa do diabo. Então você não vai ouvir as obras infrutíferas das trevas, não dê lugar ao diabo. Quem quiser fazer o jogo diabo, que faça. A gente vai fazer a vontade do Senhor. Quem quiser fazer os planos diabólicos e demoníacos, que faça. A gente vai cair na conduta cristã aqui e fazer a vontade do Senhor. Porque se há algo que tem que fazer no secreto, no oculto, no escondido, isso daí já nem é de Deus. Tudo que Jesus tinha que falar e fazer, ele falava assim abertamente. Agora aqueles que estão na mentira, no engano, eles têm que fazer, eles têm que ser sagazes. Fazer tramar ciladas, articulações dos planos dele no oculto e colocar em execução no oculto, no profundo, no escondido. Por quê? Porque são as obras infrutíferas das trevas.
São as obras do diabo, as ferramentas de Satanás. E quem vai junto, mancomunado com eles, paga por isso também. Não vai pensando, não tem nada a ver, é ele que está fazendo ela. Não, se você está junto, você é conivente, você vai pagar por isso com eles também. Na hora que eles tiverem que pagar, eles vão pagar e você vai pagar junto com eles também, se você não está junto. Então, você vai sofrer as consequências junto com eles também. Porque Deus é bom, mas não é bobo. E ali ele falou, eu duvido se amanhã essas horas, quer dizer, se hoje ainda, amanhã essas horas aqui, Eliseu vai estar com a cabeça dele em cima do pescoço dele. Aí mais uma vez a culpa é de quem? Agora a culpa é do profeta. O que o profeta tinha a ver com a vagabundagem do rei da Síria, o pilantra? Nada. O ganancioso, o endemoniado? Nada. O que ele tinha a ver que o povo estava sofrendo, passando aquelas dificuldades ali, por causa do pilantra do rei da Síria, do Ben-Hadad, do endemoniado, do ganancioso corrupto? Nada. O que ele tinha a ver que aquelas mulheres fizeram aquelas atrocidades, aquelas coisas absurdas lá? Nada. Não, mas aí agora a culpa é de novo de quem? É do profeta. Você lembra que o rei da Síria estava perseguindo o profeta? Mandou o exército lá cercar? Não esquece do começo da ministração. Então, aí agora o rei de Israel também já estava contra quem? Contra o profeta. Por quê? Porque o profeta é profeta. Porque é de Deus. Porque tem a presença de Deus. Entenda bem, tem gente que vai querer te destruir, vai querer te prejudicar, vai querer acabar com você justamente porque você é um grande homem de Deus. Porque você tem algo diferente dentro de você. A sua luz está muito forte, ela brilha. Que é o poder de Deus, que é a presença de Deus, os dons de Deus dentro de você. A presença de Deus faz isso, faz brilhar. Você não é que você quer brilhar, não é que você quer aparecer, mas a presença de Deus, ela é gritante na sua vida. Então as pessoas percebem isso e isso gera inveja com aqueles que são galhos secos, árvores infrutíferas que não têm a presença de Deus. Porque dinheiro, entenda bem, todo mundo pode obter. O dinheiro está por aí, que é uma coisa mais comum que existe na terra, é o dinheiro. Então você luta, você se esforça, Deus te dá um projeto aqui e acolá, você trabalha em execução, tudo é com muito esforço, e Deus te prospera, faz você ser abençoado. Mas isso tudo no tempo dele. Primeiro vai passar os vales, desertos, tem que ser fiel no pouco para Deus te colocar no muito, e aí tem os processos. E quando chega a hora das riquezas vir, você vai enriquecendo cada vez mais, prosperando e subindo lá para cima. Mas para chegar lá em cima, no topo, e ter tudo, primeiro você vai passar os vales, desertos e ficar sem nada. Tem gente que quer ter tudo, mas não quer passar no nada. E tem gente que nasceu no berço de ouro e tudo, não valoriza e vai só perdendo tudo. Por quê? Porque faz o jogo do diabo. Tem gente que não pode ter nada. Você quer conhecer uma pessoa? Dá poder a eles. Tem gente que não pode subir na calçada, que quer cuspir na cara das pessoas. E aí o que acontece? Deus abate o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Olha isso. E aí não adianta. Ele falou, vamos arrancar a cabeça de Eliseu. A culpa é de Eliseu. Esse mal veio de Deus, eu vou esperar o que de Deus? Tem gente que blasfema até contra Deus, se levanta até contra Deus, porque não tem vergonha na cara. Gente que não tem respeito. Lógico que é. Tem gente que afronta até Deus, não respeita nem a Deus. Ele falou, se é de Deus que vem isso aqui, quem nós vamos esperar de Deus agora? Se esse mal veio de Deus. Olha isso aí. Aí ele vai tentar contra quem? Contra o profeta. Porque o profeta é quem tem um vínculo, a maior intimidade com Deus. É isso. Muitos querem te derrubar, te destruir, te paralisar. É porque você é o profeta de verdade. É um homem de Deus. Só que vão retroceder em desgraça e ruína. Não vão conseguir atentar os seus planos maléficos e diabólicos. De maneira nenhuma. Senão não seria profeta. Não vão conseguir. E aí o que acontece? Ele mandou, o próprio rei foi com o capitão lá, com um soldadinho de chumbo dele lá. E aí o Espírito de Deus chegou na casa de Eliseu e o avisou primeiro. Que o rei estava na maldade, estava na pilantragem, estava na vagabundagem, tramando contra ele. E Amós 3,7 diz, Deus não fará coisa alguma antes de revelar aos teus servos, os profetas.
Então os profetas, o Espírito de Deus já vem na frente e já avisa primeiro a vagabundagem, como é que é. E a gente não é pego de surpresa não, pode ter certeza. E aí o que acontece? Eliseu provavelmente, com certeza, estava sofrendo ali em Samaria, passando várias necessidades, várias dificuldades, porque não tinha alimentação, não tinha recurso, não tinha condições ali naquela cidade, por causa do pilantra do Ben-Hadad, do safado do rei da Síria. E aí o que aconteceu? Aconteceu que chegando na casa de Eliseu agora, Eliseu já sabia das intenções escusas deles, já sabia da malignidade deles. Aí ele já disse o quê? Ele falou assim, ó: escute o que o Senhor diz. Amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo e 7 kg de cevada por 1 barra de prata. Olha isso. Eles estavam comprando uma cabeça de jumento, que nem tem carne naquilo, por 80 barras de prata. Agora ele está dizendo que por 1 barra, uma barrinha só, dava para comprar 3,5 kg da melhor farinha de trigo e 7 kg de cevada. 7. Olha a fartura, olha a mudança, olha a prosperidade chegando. Eu não sei se você pegou a palavra aí, mas há uma prosperidade, uma abundância grandiosa de Deus que vai vir aí. Você vai ser farto, os seus celeiros vão ser cheios, em nome de Jesus. Amém, ovelhas amadas? Amém, meus amados irmãos? É no vale, é no deserto, tá passando a prova? Tá no vale, tá no deserto, tá glorificando, tá exaltando o nome do Senhor? Então não adianta não, vai vir as bênçãos do Senhor sim. O diabo pode levantar o rei da Síria, Ben-Hadad, para fazer o jogo do diabo, e pode te prejudicar por um breve momento. Mas Deus vai te trazer a prosperidade, a riqueza, a bênção e a fartura que Ele lhe prometeu. Amém, ovelhas amadas? Amém, meus amados irmãos? Então Eliseu não deu muito boi não. Ele falou: como é que é a história aí? Olha lá, o homicida lá, o perturbado, o endemoniado, tá querendo me matar. Quando ele chegar aí, você já empurra ele da porta pra fora e não dá muita moral pra esse cara não. Mas pode deixar ele vir aí, ele tá vindo aí. Então o Espírito de Deus falou para Eliseu que o rei safado estava indo lá contra ele lá, por causa da dificuldade que estava vendo ali. E a questão que o profeta não tinha nada a ver com aquilo. Você está entendendo como é que é? Então se equivoca aqueles que vai pegar o profeta de surpresa, que vai tramar, vai articular e vai fazer, e acontecer. Não vai não. Porque a última palavra vem do Senhor, e vem da boca do Senhor, e é daquilo que o Senhor falou, e como Ele falou vai acontecer. É do jeito que o Senhor falou. Se não é de um jeito, é de outro. Mas é do jeito do Senhor, não é do jeito do homem, não. Lógico que é. Aí aquele ajudante que estava junto com o rei, o perturbado, ele disse assim: mesmo que o Senhor abrisse janela no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu não deu boi não. Já responde, porque o profeta ele já fala assim na lata. Não tem muita papa na língua não. Profeta que tem para falar, ele fala mesmo, da sujeira, do pecado, do que está em oculto, da vagabundagem alheia. Quando Deus manda falar, ele fala mesmo. Olha isso. Ele falou: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas você não vai comer. Já mandou logo aquela palavra para ele já. Falar: você tá dando de louco? Não quer obedecer não? Você não quer respeitar não? Você não quer ouvir a palavra de Deus não? Então vai segurando essa palavra aqui. É isso aqui para você aqui, ó. E aí Eliseu mandou a palavra para ele. Olha isso. E aí a Bíblia vai dizer que tinha 4 homens que estavam ali leprosos, né? E aí esses leprosos, eles não poderiam estar ali junto com as pessoas em sociedade. Você está entendendo? Então eles tinham coisas que o impediam, que era aquela enfermidade que tinha ali com eles. E ali eles eram excluídos, meio que excluídos, né, da sociedade. E eu acredito que eles também tinham seu habitat natural, devido às lutas, às batalhas. Talvez você esteja assim, mais recluso, mais reclusa. Isso é muito bom. Você andar em solitude é o lugar onde você vai se encontrar com Deus, onde você vai ter uma maior intimidade com Deus, onde você vai entender os planos de Deus, onde você vai entender a vontade de Deus, onde você vai entender o querer de Deus, onde você vai, compreendê-lo. Você vai ter uma intimidade maior com Deus, um encontro com Deus, amém?
Então é bom você estar em solitude, largar o ser humano um pouco de lado, não para desrespeitar, não por nada, nem por ser melhor, mas você se isolar para buscar a Deus, e só vai te fazer crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu te aconselho muito você fazer isso daí. Você vai ver o quanto você vai evoluir. Então já nesse caso não é solidão, né? É solitude. Porque muitas vezes é você que procurou, né? A solitude é o quê? É quando você procura estar só. É quando você gosta de estar só. É quando você vive bem só, né? E você tem a sua alegria, tem a sua paz, né? E ali você encontra mais a Deus. E você encontra a sua plenitude em Deus. O próprio Jesus disse: se disserem para você que o reino do céu está ali, ou o reino do céu está lá, não acredite, porque o reino do céu é achado dentro de vós. É dentro de nós que nós encontramos a Deus, e temos uma maior afinidade com Deus, e nos aproximamos de Deus. E entendemos mais a Deus, e Ele vai se revelando aos poucos a nós, e vamos tendo maior intimidade com Deus. É dentro de nós. Tá entendendo? Mas lá em Hebreus diz que temos sim que ir na congregação, se reunir com os irmãos, é muito bom, e não fazer como alguns que têm o costume de ficar em casa, servindo a Deus em casa, adorando a Deus em casa. Não, não é assim não. Mas você pode, de repente, ter o seu momento, ou de repente você está procurando um ministério, ou dependendo se você está no momento, há momentos para tudo. Só que é bom ir para a igreja assim, tá? Principalmente se você é um novo convertido, se você sabe, uma pessoa que está começando. Sabe, é perigoso você até ficar longe da casa do Senhor ali, porque você pode se esfriar muito espiritualmente e não conseguir retornar. Agora, se já é um profeta, já é alguém... não, aí é uma pessoa que já tem uma intimidade com Deus, já ora a Deus, já louva a Deus, já está buscando a Deus, já tem um vínculo maior com Deus, sabe que já está na missão de Deus, então isso aí é imparável. Mas agora um novo convertido, uma pessoa que está começando, olha, vai para a igreja todo dia, se possível, viu? E você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Então agora esses 4 homens, eles começam a caminhar. Falou: a gente já está aqui mesmo, vamos lá no exército sírio lá, vamos ver se a gente arruma alguma coisa. E aí ele foi para cima. Foi para cima. Então entenda bem, você precisa caminhar. Você tem que fazer os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos, e coloca eles segundo a vontade de Deus, e eles darão certo. Você está entendendo? Porque tem gente que quer vencer na vida, mas não está nem orando a Deus, não está nem louvando a Deus, não está buscando a Deus, não está no centro da vontade de Deus. Então fica difícil assim. A Bíblia diz: buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque tem gente que só quer as demais coisas também, né? Faz no contrário, é a contramão do mundo, na inversão. Não, é primeiro o reino de Deus e a justiça. Tá fazendo justiça? Tá fazendo as coisas direitinho como agrada a Deus, ou você tá na injustiça? Tá na sujeira, tá no pecado, na corrupção, na maldade? Todo mundo é pecador. Mas você tá usando esses artifícios para ganhar benefício com sujeira? Então você já tá no caminho do fracasso. Você não tá na justiça. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé, porque o justo anda com decência, com integridade, tem dignidade, tem respeito, tem honestidade, tem fidelidade, tem lealdade, faz as coisas de forma correta. Tá entendendo como é que é? Esse é o justo. E quem vai subir para o céu são os justos. A Bíblia diz que os injustos não herdarão o céu. Então quem anda fazendo injustiça, praticando mal, não vai subir para o céu. Não deixa o diabo te enganar. A Bíblia diz que temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e ser agora purificados, brancos, alvos como a neve, sem nada de pecado. Nada de pecado, com as vestes brancas, limpas, resplandecentes na presença do Senhor. Esses que vão entrar lá. O próprio Jesus disse que estava tendo uma reunião, estava tendo uma festa de núpcias, e ali ele começa a olhar, o rei começa a olhar e começa a ver que tinha uma pessoa com as vestes não nupciais. E aí falou: moço, como você conseguiu entrar aqui, rapaz? Ô irmã, como você entrou aqui com essas roupas não nupciais? Aí vai haver uma desculpinha lá, né? Ele falou: não pode não, você não pode estar aqui não. E foi amarrado e foi lançado nas trevas exteriores.
Ninguém vai conseguir entrar no reino do céu na luz com as vestes não nupciais. O noivo vem aí. Vem buscar a noiva que somos nós. Então nós temos que estar adornados, vestidos com os trajes reais, com os trajes nupciais, sendo as virgens prudentes com as lamparinas cheias, e não as imprudentes que não tinha nada de presença de Deus. Por quê? Porque está no pecado, está na maldade, está na malignidade, está na corrupção, na injustiça. A Bíblia diz que a religião pura e imaculada é cuidar dos pobres e das viúvas, e não se corromper com a corrupção desse mundo, e o povo na corrupção, na sujeira. Vai queimar com o diabo no inferno. Se não se arrepender depressa, a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas quem permanece no pecado fazendo a maldade, além de pagar aqui, que é tudo que o homem semear certamente colherá, além de pagar aqui, ainda vai ter que prestar conta lá. E talvez aqui a pessoa nessas malignidades, essas maldades, Deus pode fazer a pessoa fulminar, perder a vida, morrer. O mal tá solto aí, ó. A morte tá solta por aí, o diabo tá solto por aí. Quantos não tomou tiro aí de bala perdida? Quantos não morreu por aí? Quantos não teve um infarto? Quantos não sofreu um acidente de carro, de moto, alguma coisa e morreu? O diabo tá por aí, se der lugar pra ele, ele abraça. Então não se misture com as obras infrutíferas das trevas. Porque para morrer basta estar vivo. E depois que morrer, a Bíblia diz que o homem está fadado a viver uma vez só. E depois da morte virá o juízo. Se você faz o jogo do diabo, entra no jogo do diabo, amanhã ou depois você pode perder a sua vida. Você está brincando com a sua vida. Você está achando que você é o poder, que você é o terror, que você é isso, que você é aquilo. Daqui a pouco Deus mostra para você o terror, como é que é. E aí pode ser servo de Deus, serva de Deus, pode ser filho de Deus, pode ser o que for. Tá, passou do limite, tá fazendo o jogo do diabo, quer andar com o diabo, então o diabo vai lá e ceifa a vida e leva embora. Tudo tem limite. Se fosse assim, irmão, o diabo tava no céu até hoje, lá Lúcifer, com a terça parte dos anjos, não é não? Se fosse assim, Deus não tinha mandado um dilúvio e destruído toda aquela cidade e matado toda aquela gente, não é não? Não é verdade? Se fosse assim, Sodoma e Gomorra, Deus não tinha mandado fogo lá, né? E acabado com toda aquela gente, não é verdade, irmão? É, irmão. Se fosse assim, Deus não me usava aqui para falar que ia mandar a praga, a peste, as enfermidades mortais, que ele ia matar os anciões e fechar todas as igrejas da Deus e Amor do mundo, e ia mostrar para Faraó lá no palácio quem é que manda aqui. E aí 24 dias depois ele mandou o Covid. Olha o pastor Lorival como é que tá com as enfermidades mortais até hoje lá, a palavra se cumpriu. E deu, com essa enfermidade Deus não fechou o mundo inteiro? Fechou todas as igrejas do mundo. Fechou todos os comércios, fechou as empresas, fechou tudo. E a enfermidade não veio para matar os anciãos, que é os idosos? Se cumpriu, irmão. E morreu centenas de milhares de pessoas no mundo. Moisés mandou a praga lá no Egito. Deus me usou para mandar a praga no mundo inteiro. Os 206 países foi acometido com essa enfermidade aí. Isso 4 dias antes dela surgir, antes dela acontecer. Então que diferença que tem do passado para os dias de hoje? Eu não vejo diferença nenhuma. É as pessoas que andam falando isso daí. Eu não estou vendo nada disso. O próprio Jesus disse que nem uma vírgula, nem um tio vai se omitir da lei, não. Mas tem gente que gosta de pagar pra ver, né, irmão? É que nem cinema, gosta de pagar pra ver. Quando paga pra ver, vai ver. Sempre vai ver. Aquele que quiser pagar pra ver, vai ver. E vai ter percas irreparáveis, danos irreparáveis pro resto da vida. Pra aprender que tudo tem limite e não pode afrontar o povo de Deus não. E nem destruir os profetas, destruir os irmãos, querer se levantar, querer fazer acontecer. Vai voltar em desgraça e ruína. Lógico que vai voltar de ré. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão caminhando e Deus fez uns barulhos, irmão, com um exército poderoso, porque na verdade eles estavam com um exército poderoso mesmo. E aí o exército deles, do pilantra, do safado, do rei da Síria, o vagabundo marginal, aquele exército que veio ali contra ele ali, ó, era o próprio exército de Deus. E os irmãos foi caminhando, eles escutou um barulho de um exército poderoso, e aí eles pegou e saiu correndo. O rei, quando ia para as guerras, ele levava toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, porque ele poderia ser então atacado a cidade, atacado o seu palácio, e ele poderia perder a sua riqueza.
Então ele ia para a guerra, ele levava toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, porque ele cuidava que seu exército estava ali para proteger a sua riqueza. Senão ele ia deixar vulnerável a sua riqueza, entende? Então ele veio com toda a riqueza dele para lá. Só que na hora que ele escuta esses barulhos, ele fala, nossa, ele deve ter o povo de Deus, olha isso, deve ter alugado lá os egípcios e os heteus para nos atacar aqui. Então vamos sair fora daqui, senão a gente vai morrer. E aí eles começaram a sair desesperado. Deus vai botar os seus inimigos para correr. Vai correr, vai voltar de ré. E eles começaram a vazar. Largou as espadas lá. Eles não estavam acreditando na força, no poder, no braço deles. Voltou de ré, porque o profeta vem com o poder de Deus. O homem de Deus vem no poder de Deus. E mexer com o povo de Deus, já veio o próprio Deus. E aí já estava aquele exército poderoso vindo ali, ó, com carros e cavalos de fogo contra eles. Eles escutou os barulhos e saiu vazado. A Bíblia diz que o inimigo ele vem por um caminho, mas por 7 eles vão ter que bater em retirada. Por 7. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma arma forjada contra a nossa vida vai prosperar, não. E aí eles bateram em retirada. Largou as riquezas, largou a fortuna, largou tudo lá. E aí aqueles irmãos chegou ali e falou, nossa, cadê? Não tem ninguém aqui? E eles que não tinham nada, estavam na prova, estavam no vale, foram aprovados por Deus e Deus queria honrá-los devido às humilhações, devido aos danos causados por causa do rei da Síria, o pilantra, que causou vários problemas contra eles. Grandes dificuldades eles passaram, grandes necessidades, grandes lutas passaram, grandes humilhações passaram por causa do pilantra, do safado, do vagabundo marginal. Aí Deus fez ele voltar de ré. Voltou pro buraco que ele saiu lá. Duro, descabelado, em ruína. E aí ele chegou e falou, nossa, toda essa riqueza aqui, peraí que nós vamos pegar esse dinheiro pra gente. Já pegou aquela riqueza toda. Aí falou, nossa, esse palácio aqui, eu vou morar nesse palácio aqui, ó. Nossa, esse camelão aí. Nossa, ele tava a pé, não tinha dinheiro, não tinha nada. Já tava andando já de nave já. Você não tá pegando aí não? Tô pegando as minhas vitórias aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abrirá condições em pelejas e batalhas que Deus vai te enriquecer. Vai haver enriquecimento. Você vai ficar riquíssimo. Deus vai tirar do inimigo que tem dinheiro e tem recursos para investir contra o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. Vai sair abatidos. E Deus vai te dar riqueza de verdade. Riqueza de verdade. Olha isso. E aí eles começaram a pegar riqueza, pegar vestes preciosas, começou a pegar roupas, começou a pegar muito dinheiro e tudo, aquela coisa. Eles falaram, olha, tem que ajudar as pessoas lá, os irmãos estão sofrendo, não pode ficar com tudo aquilo ali. Porque tinha toda a riqueza da Síria ali, tá entendendo? Toda a riqueza da Síria estava ali. E Deus queria tirar da mão dele essa riqueza. Porque tem gente que não pode ter riqueza, não pode ter poder. Ele tem poder, ele tem riqueza, ele usa para o mal. De vez de usar para o bem, para ajudar, para fazer as coisas direito, não, eles usam para o mal. E aí Deus vai lá e faz o que com esse tipo de gente? Vai lá e tira a riqueza, porque Deus é quem entroniza reis e desentroniza. É Deus quem dá riqueza, é Deus quem dá poder e tira também. Foi no passado, é hoje, vai ser até o final dos tempos, vai ser assim. É Ele que levanta. Aí o que acontece? Eles pegou toda aquela riqueza, a riqueza estava ali, começou a comer, e ali se festejar, ficaram felizes. Ele falou, agora a gente tem que avisar o pessoal lá que está sofrendo, vamos ajudar os irmãos. Olha a diferença. Enquanto o rei estava usando dinheiro para fazer o mal, aqueles irmãos, aquele pessoal chegou para pegar aquela fortuna, aquela riqueza para ajudar o povo, para ajudar a obra de Deus, para ajudar a missão de Deus, para ajudar as coisas de Deus. Olha isso. Então você está entendendo o intuito? Está entendendo a diferença de quem serve a Deus e quem não serve? Tem dinheiro que na mão de pessoas vai servir para guerra, vai servir para o mal, para a malignidade, para fazer o jogo do diabo. E tem recurso que na mão da pessoa certa vai servir para abençoar, para matar a fome das pessoas, para ajudar a situação financeira das pessoas, para uma multidão de gente ser feliz e vencer na vida e ter paz, tranquilidade, ter bênção e ter vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. Então Deus vai transferir fortunas aí, ó. Louvado seja o nome do Senhor, que é fiel e poderoso. Sai do meio, Satanás. O diabo não quer não, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer as fortunas dele sendo usadas para ele, é eles aí, ó. Aí, irmão, sente aí a presença do diabo aí, ó. Mas não tem vez pro diabo aqui não. Sai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente vem no nome do Senhor.
o Deus poderoso de Israel, aleluia. E a vitória é nossa, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sela com amém? Sela com amém, que é acerca de qualquer coisa que duas pessoas concordaram na terra, também é concordado no céu, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou tomar posse da fortuna, em nome de Jesus, aleluia. Você crê, igreja? Você crê, meus amados irmãos? Então sela com amém aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente vai, povos, nações e línguas vão se prostrar diante do Senhor, o nome do Senhor vai ser glorificado e os amados irmãos vai ter vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a vitória é do povo de Deus, que será visitado nas suas necessidades e receberão as suas bênçãos. Oh, glória. A Bíblia vai dizer, irmãos, então, que ele vai lá e avisa. O rei ali, o pessoal olhou, o capitão, o pessoal olhou e falou, peraí, será que é verdade e tal, né? Vamos ver como é que é. Eles foram analisar direitinho. E aí, irmãos, foi confirmado que era realmente isso. E aí eles pegaram, abriram então uma venda lá para vender, né? A cevada, vender o trigo. E aí o que acontece? Acontece que realmente Eliseu não falou que seria 1 barra de prata por 3,5 kg de trigo? Não foi? E 7 quilos de cevada por 1 barra de prata? Não foi? Exatamente foi o valor que ficou lá para vender os mantimentos, irmão. Aí lembra daquele rapaz, daquele senhor, daquele atrevido que falou, nem se Deus abrisse janela do céu, Deus poderia fazer isso? E do rei que estava afrontando a Deus, dando um de louco, blasfemando contra o próprio Deus, o povo perturbado, endemoniado, atrevido, querendo prejudicar o profeta. Então, aí o que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu com ele? Quando abriu as portas ali para vender a mercadoria, o povo estava faminto, o povo estava passando grande necessidade, o povo entrou, foi correndo, aquela manada, sabe esse negócio de promoção que o pessoal você vê às vezes nas lojas, invadindo as lojas, aquela coisa maluca? Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Na hora que abriu as portas, esbarraram nele assim, ó, pá, não sei se deram uma ombrada nele ali, bateu nele, sei que ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, o povo veio correndo, passou por cima dele. Provavelmente ali era lama, né? Um lugar mais árido, não sei como é que estava o tempo, a Bíblia não descreve, talvez foi um dia chuvoso, talvez um dia que estava cheio de lama ali, não sei. Só sei que o povo veio correndo por cima dele, blá, 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 pisaram ele lá, tolaram a cara dele no meio do barro da lama lá, e ele morreu pisoteado. Porque Eliseu falou para ele, você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer. Olha isso. Você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer. Então ele olhou, viu que a palavra do profeta se cumpriu, viu que aquilo que Deus mandou falar e que Deus faria, Deus fez acontecer, mas ele não conseguiu comer. Então isso é a palavra do profeta, toma cuidado. A palavra do profeta, ela é poderosa. Ela é poderosa. E aquilo que ele fala se cumpre. Então não anda em guerra com ninguém não. A Bíblia diz, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verás a Deus. Agora se você quiser arrumar guerra e problema, vai arrumar com o filho do demônio. Arruma com o filho do diabo, com o filho de Satanás, com o filho de Belial. Aí você vai arrumar. Aí você pode de repente ter êxito. Porque o homem mau vai de mal a pior, enganando ou sendo enganado. Agora o profeta não, você não vai nem enganar, vai ter êxito. Você vai cair em ruínas, em fracasso, em derrota, em destruição e pode perder a vida assim e cair na morte assim, ó, destruído. É daqui pra ali. Do nada, ele achou que ia morrer? Não. Ele achou que ia acontecer? Não. Do nada aconteceu, morreu, acabou, já era. Então não procure problema não, porque se você procurar problema, você vai achar. Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verás a Deus. Mas Deus está liberando prosperidade aqui, igreja. Amém, meus amados irmãos? A prosperidade chegou, a bênção chegou, o milagre chegou, a vitória chegou para aqueles que estão do lado certo, para aqueles que estão fazendo as coisas com honestidade, com integridade, fazendo as coisas que agradam ao Senhor. Porque tem gente que está na sujeira, na corrupção, querendo prosperar, não vai prosperar. Contra o povo de Deus, contra o profeta, não vai não. De maneira nenhuma, é um dinheiro amaldiçoado. E ainda o pouco que pegou, vai perder. É um dinheiro amaldiçoado, vai te trazer problemas para sua vida isso daí. Agora quem está fazendo direitinho, fazendo as coisas direitinho, vai ter bênção, vai ter milagre, vai ter sucesso e vai ter prosperidade na sua vida.
E aquele que não tá, Deus vai amassar, vai quebrar, vai tratar, vai lapidar e depois vai se tornar uma pessoa melhor. Eu não sei quanto tempo, isso pode demorar 20 anos, pode demorar 10 anos, 15 anos, até a pessoa se consertar e virar gente. E eu não tenho nada a ver com isso, eu tô aqui só como um instrumento na mão do Senhor para trazer a mensagem de Deus. Amém, meus amados irmãos? Mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido e poderoso, Deus tremendo e glorioso, ó Pai, que tem operado nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor, que tem feito por nós. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Fica na paz.